capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel, diz assim: E Samuel disse a Saul: O Senhor me enviou para ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouça, pois, a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me lembro do que fez Amaleque a Israel, que se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai agora, pois, e fere Amaleque e destrói dele tudo o que tiver, e não tenhas dele piedade. Mate homens e mulheres, meninos e até os que mamam, desde vacas e ovelhas, camelos e jumentos. Saul então ajuntou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E vindo Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide, retirai-vos e saiam de entre os amalequitas, para que não vos destrua junto com ele, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. E se apartaram, pois, os queneus do meio dos amalequitas, e Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está na fronteira do Egito. E a Agag, rei dos amalequitas, ele tomou vivo, mas a todo o povo matou ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e do gado maior, os grandes e os carneiros, e tudo o que de melhor havia. Não o quiseram destruir totalmente, mas tudo o que era vil e fraco destruíram completamente. E veio então a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque não tem seguido a mim e não tem cumprido as minhas palavras. E se afligiu Samuel e clamou ao Senhor toda aquela noite. Madrugou, pois, Samuel para ir encontrar a Saul pela manhã. E foi dado aviso a Samuel dizendo: Saul veio ao Carmelo, e eis que ele levantou uma coluna e voltando depois passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri a palavra do Senhor. E Samuel então disse: Que balido então de ovelhas e mugido de gados é este que eu ouço aos meus ouvidos? E Saul respondeu: De Amaleque os trouxeram. O povo tem poupado o melhor das ovelhas e das vacas para sacrificar ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Deixa eu te declarar o que o Senhor me disse esta noite. E ele respondeu: Fala. E disse Samuel: Sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste posto por cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E te enviou o Senhor nesta jornada e disse: Vai e destrói a estes pecadores de Amaleque, e faça guerra contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não ouviste a voz do Senhor, mas tens-te voltado ao despojo para fazer assim o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul respondeu a Samuel: Antes ouvi a voz do Senhor, e fui à jornada que o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo tomou do despojo vacas e ovelhas, as primícias do intérdito, para as sacrificarem ao Senhor teu Deus em Gilgal. E Samuel diz: Tem o Senhor, porventura, tanto contentamento em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça às palavras do Senhor? Certamente o obedecer é melhor do que os sacrifícios e atender melhor que a gordura dos carneiros. Porque como o pecado de feitiçaria é a rebelião, e como os ídolos, idolatria é a obstinação. Porquanto tu desprezaste a palavra do Senhor, ele também te desprezou para que não sejas rei. Então Saul disse a Samuel: Eu pequei, pois desobedeci ao mandato do Senhor e às suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à voz deles. Perdoa, pois, agora o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. E Samuel respondeu a Saul: Não voltarei contigo, porque desprezaste a palavra do Senhor e o Senhor te desprezou para que não sejas rei sobre Israel. E voltando-se Samuel para ir-se, ele pegou com a mão a orla do seu manto e a rasgou.
Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo melhor que tu. E também o vencedor de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. E ele disse então: eu pequei, mas rogo-te que me honres diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. E voltando Samuel, seguiu a Saul e adorou Saul ao Senhor. Depois disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. E disse Agag: certamente se passou a amargura da morte. E Samuel disse: assim como a tua espada deixou as mulheres sem filhos, e a tua mãe será sem filho entre as mulheres. Então Samuel cortou em pedaços Agag diante do Senhor em Gilgal. E Samuel logo se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E Samuel nunca mais viu Saul em toda a sua vida, porque Samuel teve dó de Saul. Mas o Senhor se arrependeu de ter posto Saul como rei sobre o Israel. O capítulo 15 vai falar sobre a rejeição de Saul, a desobediência dele, quando Deus pede para ele aniquilar os amalequitas. Saul ele vai em direção à guerra, em direção à destruição do mal, a destruição da raiz do mal. Porque Amaleque era um povo mau, um povo que não queria que Israel possuísse a sua terra, um povo que atrapalhava os israelitas quando eles saíram do Egito. Então, a ordem de Deus, Deus se lembrou de tudo que os amalequitas fizeram a Israel e pediu para que Saul fosse destruí-los. Porque Deus estava na vida de Saul e Deus havia ungido Saul. Porém, Saul, ele pratica desobediência quando ele tem misericórdia do seu inimigo. Quando ele tem misericórdia do rei Agag. Quando ele tem misericórdia e piedade do gado. Quando o povo separa o gado para poder fazer oferenda ao Senhor. Desde quando Deus aceita qualquer oferta dos inimigos do povo de Israel? Até quando o povo de Israel vai permitir que os inimigos sobressaiam sobre a vida deles? Porque Israel é povo escolhido do Senhor, é povo separado do Senhor. E os amalequitas deveriam ser totalmente aniquilados. E quando Saul, ele se aproxima de Samuel, Samuel começa a interrogá-lo, porque o Senhor já havia falado para Samuel o que Saul havia feito. E Samuel recebeu o recado de que Deus havia se arrependido de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Ou seja, Deus, ele sabia que a vontade do povo era uma vontade errônea, porque o povo não distinguiu o poder de Deus sobre a vida de Samuel, mesmo ele sendo de idade, mesmo ele tendo uma idade avançada. E Samuel, ele pega a espada e ele corta em pedaços o rei Agag, diante da presença do Senhor em Gilgal, para declarar que quando o Senhor ordena, o Senhor ele vai até o fim da batalha. O Senhor ele é Deus dos exércitos, ele é Deus de batalha, ele é Deus de vitória. E quando o Senhor declara uma palavra, ele vai até o final, independente de quem quer que esteja realizando a promessa que ele disse. E por isso Saul reconheceu que ele errou. Saul reconheceu que ele ouviu a voz do povo. E ouvir a voz do povo é retirar a voz de Deus
porque a voz de Deus, ela é soberana. E quando Deus dá uma ordem, nós precisamos ouvir, nós precisamos realizar, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que é melhor para o seu povo, o povo escolhido do Senhor, o povo separado do Senhor, o povo que vai reinar com o Senhor, porque o Senhor, ele faz justiça na terra. Muitos que estão destruindo Israel estão destruindo o próprio Deus. E Deus, ele vê, Deus, ele ouve, ele sabe de tudo. E ele é Deus de vingança. É Deus quem tem a vingança. Nós não podemos fazer a vingança com as nossas mãos, mas é o Senhor quem faz, através de líderes sacerdotais, através de guerreiros espirituais, através da palavra que é lançado na terra, porque nós cremos que o Senhor, ele fala, ele faz, ele realiza, e é diante dessa palavra que nós profetizamos, que nós declaramos que todos os nossos inimigos, eles serão destruídos pelo poder de Deus. Eles serão aniquilados, envergonhados e serão totalmente aniquilados para a honra e glória do nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra de edificação, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Que possamos receber essa palavra como uma atitude de ação, de ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Eterno. Que o Senhor abençoe você, sua casa, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.